E, e também vou aproveitar para contar algo para a igreja que o Senhor me mostrou nessa madrugada. Ontem, por volta de meia-noite, a igreja, eu estava orando ao Senhor. E enquanto ali eu orava, eu falei para o Senhor, né, que eis-me aqui, né, eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor quiser me mostrar o inferno, eis-me aqui, desde que o Senhor vá comigo. Se o Senhor quiser me mostrar o céu, eis-me aqui, desde que o Senhor esteja comigo. O céu eu posso ter só porque eu sei que ele vai estar lá, mas o inferno sozinho eu não quero, não. Misericórdia. E falei para o Senhor, eis-me aqui também, se o Senhor quiser me revelar o profundo, o oculto e o escondido. Isso quando eu terminei a minha oração e fui dormir, igreja. Por volta de meia-noite, meia-noite e 20, meia-noite. Era meia-noite e pouco. Comecei a orar às 11 horas, umas 11 e pouquinho, e foi até meia-noite e pouco. E aí, igreja, eu sei a hora que eu despertei, porque meu esposo, eu escutei o barulho da porta do quarto batendo. E aí eu perguntei pro meu esposo que hora é. Ele falou 5 da manhã. 5 horas. Igreja, o Senhor me deu um sonho, que na verdade eu creio que é uma revelação muito forte. Que foi assim, eu estava numa casa, estava eu e minhas 2 filhas, que servem também a Deus. E tinha mais pessoas. E ali de repente dava uma chuva, mas não era uma chuva normal, porque quando aquela chuva passava, dentro da casa estava tudo molhado, tudo molhado. Aí eu falava assim, não tem nem como trocar os lençóis da cama, porque até o colchão molhou e as roupas do guarda-roupa estão molhadas também. Não vai ter como trocar, porque está tudo encharcado, né? E olhava assim, estava tudo molhado mesmo, assim, cheio de água. E aí, de repente, igreja, eu começava a ouvir barulhos, né? E a gente estava assim, e no sonho eu lembro que depois dessa chuva, que eu vi essas águas, que estava tudo molhado, de repente parecia que a gente já estava na mesma casa, mas em outra situação, e a gente estava se arrumando para ir para uma festa. Eu e essas minhas 2 filhas. A gente estava se arrumando para ir para uma festa. E aí, igreja, eu escutava barulhos e barulhos. Aí eu saía para a porta da frente dessa casa. Quando eu saía do portão, que eu saía na rua, é como se eu estivesse numa cidade, mas eu conseguisse ver outra cidade. E eu via como se fosse, no meu pensamento ali, testificava que eu estava vendo outra cidade, como se eu estivesse num lugar mais alto e visse. Aí eu via a igreja muito fogo, muita fumaça, e eu falava, meu Deus, aconteceu alguma coisa ali naquela cidade, porque tá um barulho e tudo tá pegando fogo, dava pra ver a fumaça e o fogo, aquele fogaréu assim, falei, mas parece que a cidade inteira tá em chamas. E eu voltava pra dentro da casa pra falar para minhas filhas o que eu tinha acabado de ver. Só que ali quando eu voltava, a igreja, eu já começava a ouvir gritos em volta da onde eu tava. Igreja é uma coisa que eu não consigo, que tá na minha mente até agora, como se eu estivesse vivendo aquela cena. Era grito de desespero, de pavor. E aí, igreja, quando eu olhava assim para a porta do fundo da casa, que eu entrava para falar com as minhas filhas, eu via que tinha uma fumaça, assim, uma coisa espessa, assim, era um dia obscuro. E a gente saía. Quando a gente saía, a gente via as pessoas correndo, aquele desespero. E era meio que, já estava meio que treva, assim, meio escuro. Mas a gente conseguia correr. E eu lembro que eu pegava na mão da mais nova, a gente corria. E de repente eu olhava para o céu assim, igreja, eu via meteoros e meteoros caindo do céu. E é que nem o meteoro que a gente vê mesmo, quando cai aqueles bólidos, né? Que eles não vêm reto, assim, ele meio que cruza, assim, eles vêm meio que atravessando, assim. E eu vi a igreja, aqueles bólitos enormes atravessando o céu, e onde batia assim, aquelas explosão. Aí de repente eu olhava pra frente, ali mesmo eu correndo, parece que eu tava vendo tudo que tava à minha volta. E aquele desespero, aqueles gritos que ficaram no meu ouvido, aquele grito de desespero, e gritos. E aí eu via como se estivesse mais à frente, assim, sabe como naquela situação ali do 11 de setembro, ali nas Torres Gêmeas dos Estados Unidos, que bateu aquele avião, que deu aquela explosão, mas ali eram aqueles bólitos de fogo que batia nos prédios, aquelas explosões. Igreja, foi uma coisa apavorante. E aí eu lembro que as minhas filhas e outras pessoas entravam numa casa, não era uma casa, era como se fosse uma casa, mas tinha um teto, assim, uma cobertura enorme, né? E era branca essa casa. E quando a gente chegava nessa casa, tinha um casal. E eu lembro bem do senhor, né? Eu lembro bem. A senhora eu não foquei nela, não lembro. Mas eu lembro bem do senhor, que eles tinham cabelo branco.
né? E aí, de repente, alguém chegava com as minhas vestes que eu tava quando eu corria e com a da minha filha, e erguia e me mostrava assim, tudo queimado. Então, ali eu entendi que aquelas vestes eu já não tava mais, só que eu não lembro que veste que eu tava. Só que as minhas vestes que eu corria naquela situação, até na frente, assim, eu vi que tava tudo engrugido, tinha sido tudo queimado. Igreja, o que eu pude entender nesse sonho? Que a água significa a tribulação que está vindo. Que aquele desespero é o desespero que vai se instalar no mundo. É o desespero. E ali, enquanto nós estávamos se preparando para uma festa, o Senhor quer me dizer que eu e as minhas filhas, que já estão na presença dele, estamos se preparando para a vinda do Senhor. A festa simboliza o casamento, né, da igreja com o noivo que é Jesus. E ali, igreja, quando aquela chuva de meteoro começava a acontecer, Jesus vinha e arrebatava a igreja. Porque na minha mente, aquela casa branca simboliza a igreja de Cristo. Simboliza a boda do Cordeiro. Porque, como eu falo, para cada um Deus mostra de um jeito. Para cada um Deus mostra uma situação. Então, igreja, primeiramente eu via muitas águas. Eu via que naquela chuva que a casa estava encharcada, inundada. E de repente vinha esse caos. E de repente a gente corria e estava dentro dessa casa branca. E ali nós estávamos seguros e protegidos daquele mal que estava lá, que estava assolando ali fora. Aqueles bólidos de meteoro caindo do céu enorme, igreja, não tem noção. Era uma chuva de meteoro e eu ouvia grito, desespero, pânico, pavor, terror naquela situação. Então, igreja, foi isso que o Senhor me mostrou. E quando minha esposa bateu a porta do quarto, que ele acho que levantou para ir no banheiro, eu me assustei. Aí eu perguntei para ele, só levantei a minha cabeça e perguntei que hora que é. Ele falou 5 horas da manhã. Foi o que o Senhor me mostrou nessa madrugada. E agora eu estava ali, igreja, orando ao Senhor. E o Senhor veio falar comigo. E me deu essa revelação aqui, ó. Eu anotei para mim não esquecer. Olha o que o Senhor me passou enquanto eu orava. Agora, de pouco. Eu sei que essa revelação que me deu foi Jesus. Porque eu conheço a voz. Eu sei separar a voz. Quando é a voz do Espírito que vem do Pai e quando é a voz de Jesus. Tanto uma como a outra eu sei quando é. E essa revelação que me deu foi o Senhor Jesus. Nosso amado Jesus, que me diz assim. E assim me disse o Senhor hoje. Minha filha, sou eu que te falo. Sou eu que falo contigo. Minha filha, sou eu que falo contigo. Vai se estalar. Vai estalar um colapso na economia. Vai se instalar um colapso na economia. Haverá fome. Igreja, quando ele começou a falar essa parte aqui, eu não aguentei, eu comecei a chorar. Mas o Senhor nos conhece, né? Haverá fome, peste, sem precedente. É o que eu falo, igreja. Vai vir coisas piores por aí. E ainda assim, olha o que o Senhor diz, e ainda assim muitos não olharão para mim. E ainda assim muitos não olharão para Jesus. Muitos não se renderão a Ele. Muitos não abandonarão o pecado. Aí aqui, ó. O Oriente entrará em guerra. O Oriente deve ser o Oriente Médio, não sei. Ele disse assim, o Oriente se entrará em guerra por poder. O Oriente vai entrar em guerra por poder. E fará aliança. E fará aliança com a Europa e a Rússia. E se tornará forte. O Oriente fará aliança com a Europa e com a Rússia e se tornará forte em poder
e se tornará forte em poder. Mas é a preparação para a minha vinda. Mas é a preparação para a vinda do Senhor. Diga para o meu povo que se prepare, porque estou voltando para a minha igreja. Igreja, foi isso que Jesus falou comigo.